O Estruturando Soluções, hoje, diretamente de Fortaleza, tem a grande alegria, tá, de receber uma convidada especial, a minha amiga Anita Maria. Muito feliz em te encontrar, Anita. Faz muito tempo que a gente não se vê. Se não me engano, a última vez que a gente se encontrou foi em Porto ainda. Sim. Quando eu morava em Porto, Anita foi com a família fazer uma viagem lá por Portugal e a gente pôde se encontrar. A Anita foi com o esposo e a filha lá no nosso apartamento. Tivemos uma noite lá muito agradável. Anita, muito bom vê-la novamente, vê-la tão bem. Obrigado por aceitar o convite. E peço que você inicie aqui esse nosso bate-papo, um bate-papo descontraído, onde nós vamos falar sobre os serviços relacionados a estruturas, instalações, enfim, muita coisa bacana e muito conhecimento será transmitido nesse nosso bate-papo. Anita, por favor, faz aí uma breve apresentação, fala da tua formação, da tua história, das tuas áreas de atuação. Obrigada, Paulo, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com você. Sou engenheira civil, amo ser engenheira civil. Durante muitos anos eu projetei e planejei obras. Gosto muito de projetar instalações elétricas, hidrossanitárias, combate a incêndio. Claro, né, que meu forte mesmo é a parte hidrossanitária e combate a incêndio, mas, assim, o que mais engrandece meu coração é quando eu tenho a oportunidade de planejar uma obra onde a gente consegue compatibilizar estrutura e instalações e também a arquitetura. Porque, afinal de contas, né, Paulo, a gente não consegue colocar um prédio em funcionamento sem todas essas disciplinas. A gente precisa, sim, de estética, precisa de estrutura, mas também precisa das instalações, senão o prédio não entra em funcionamento. Verdade. Anita, você se formou em qual universidade? Sou aluna da Unifor, terminei em 96, mas antes de ser engenheira, sou técnica em edificações, tenho Que orgulho. bacana. Eu era estudante, e uma estudante muito assídua da Escola Técnica Federal aqui em Fortaleza, sinto muito orgulho e eu trago muitas lembranças e foi a Escola Técnica que realmente me deu toda essa formação. A Unifor, sou grata pela Unifor, os meus professores também muito bons, mas a minha base é a Escola Técnica. E a gente escuta muito relatos como esse, né? Eu hoje sou professor do Instituto Federal. O Instituto Federal, ele tem aí como origem a antiga Escola Técnica, Sim, né? Pelo menos aqui no Ceará nós passamos por alguns estágios. Escola Técnica Federal, depois a Escola Técnica passou a ser Cefet, sim. Centro Federal de Educação, Tecnologia. Ciência e Tecnologia, alguma coisa assim. Isso. Foi nessa época que eu ingressei na instituição e hoje se chama Instituto Federal. E nós temos aí muitos relatos de grandes profissionais que tiveram a sua base na Sim. antiga escola técnica. Sim, sim. E me diz uma coisa, entre tantas as possibilidades do curso de engenharia civil, né? Nós sabemos que o engenheiro civil ele pode atuar na área de edificações, na área de saneamento, recursos hídricos, transportes. E dentro das edificações a gente ainda tem algumas possibilidades. Planejamento, estruturas, instalações. Por que instalações, Anita? Na época, por que instalações? Na época que eu decidi instalações, eu trabalhava na construtora Colmeia. Foi também minha casa durante muito tempo. Tenho um prazer e uma lembrança muito boa da Colmeia. Tenho excelentes amigos de lá. E lá eu decidi, e eu observava isso, né, que grandes problemas que a gente enfrentava nas nossas obras na época era a falta de compatibilização entre arquitetura, estrutura e instalações. E como as instalações, ela normalmente, né, ela está escondida dentro das paredes, dentro da estrutura, dentro do terreno, às vezes também a gente percebia que a própria construção civil, lá no canteiro de obras, o operário, o mestre, ele acabava delegando isso e deixando ainda mais a desejar na qualidade do serviço. Vai estar escondido.
A preocupação maior era com a pintura, com o piso, o revestimento, do que com as instalações. O que vende é vaidade, né? O que vende é vaidade. Isso. E aí, o que é que a gente percebia? O prédio estava lindo, o prédio estava perfeito, não tinha patologias estruturais, mas o que mais os clientes reclamavam eram obstrução, vazamento, porque assim, quando você pega as instalações hidrossanitárias, elas representam menos de 0,5% do valor de uma obra, mas ela é a que traz mais aborrecimento se ela estiver mal feita. Um ralo entupido na vida de uma mulher numa casa com criança trazia muitos transtornos e isso realmente deixava com que a construtora, no apoio ao cliente, acabava se desgastando e tinha muitos chamados. Aí eu fui avançando nisso e percebendo que no mercado a gente estava precisando, realmente estávamos precisando de mais profissionais na área, né? Claro, na época tinham excelentes projetistas, mas era um número muito reduzido e o mercado também na época era muito aquecido e aí foi que eu decidi ir para as instalações. Então você não decidiu enquanto estava na graduação, não? Não. Qual era a tua ideia inicial? Era trabalhar com planejamento e execução de obras? Minha ideia inicial, quando eu estava na escola técnica, adolescente, eu disse, um dia eu quero ser chefe de obras. Era meu sonho, ser uma engenheira de obras. E aí eu segui aí. Terminei a escola, fui para a faculdade e na construtora Colmeia eu trabalhava com planejamento de obras e amava. É muito bom. E nesse período de transição, você estava lá na obra, trabalhando com planejamento, percebeu a importância das instalações. Como foi essa transição? Você precisou procurar algum curso, se aperfeiçoar, ou com a formação que você tinha de escola técnica e de graduação, já foi suficiente para iniciar? Como é que foi? Aí vamos lá. A graduação e a escola técnica, elas realmente elas dão um bom treinamento na área de instalações. Mas sim, eu precisei fazer tanto curso de especialização, como também eu precisei fazer alguns cursos de aperfeiçoamento. Parte de tratamento de esgoto, porque é muito difícil você encontrar um curso para essa área de estação de tratamento de esgoto, porque normalmente ele vai mais para recursos hídricos. A parte de instalações elétricas também fiz curso de baixa tensão, porque na época eu não pensei em fazer engenharia elétrica, eu não tinha intenção, porque eu queria era fazer planejamento de obras. Então eu fui fazendo pequenos cursos de aperfeiçoamento e cursos de especialização, onde me ajudou muito na minha formação e participar de congresso, sabe? E fazer network. E meu primeiro cliente, claro, foi a construtora Colmeia. Ofereci meus serviços aos meus ex-chefes. Então, assim, vamos explicar aqui para os nossos seguidores. Quem trabalha com instalações pode trabalhar com que tipo de instalações? Elétricas, hidráulicas, sanitárias? Existe algum limite? Na elétrica eu sei que tem, em termos de engenharia civil, não é isso? Sim. Que limites são esses? Sim, vamos lá. O engenheiro civil, ele pode atuar em projetos de instalações elétricas de baixa tensão, tá? Instalações hidrossanitárias plena, qualquer tipo de instalações, seja ela predial, residencial, industrial, de abastecimento público. Então, não tem limite para as instalações hidrossanitárias. Não há nenhum limite com relação à formação do engenheiro sanitarista e ambiental. Como é que chama? Ambientalista. Ambientalista e sanitarista, né? Assim? Isso. Então, não há nenhum conflito aí de atribuições. Não há conflito, porque assim, existe um limite bem claro dentro da resolução, que o engenheiro civil, ele vai para projetos de instalações sanitárias, hidráulicas, distribuição de água, coleta de esgoto, estação de tratamento de esgoto, não tem esse conflito. Certo. Porque o engenheiro sanitarista e o engenheiro ambiental, ele vai além disso, né? Ele, a partir de um tratamento do esgoto público, um tratamento de grandes estações, é que o engenheiro ambiental e sanitarista, ele entra, certo? Em relação ao projeto de combate a incêndio, também amplo, não tem limites, não existe. Já em relação a projeto de instalações de cabeamento estruturado, né? Aí sim existe um limite, porque o engenheiro civil, ele só pode fazer a infraestrutura, tá? Porque o engenheiro de tecnologia de informação ou o engenheiro eletroeletrônico é que tem realmente expertise em fazer. Então, o engenheiro civil, ele só vai para a infraestrutura. De elétrica, só baixa tensão.
Só baixa tensão. Que média tensão qual, é o engenheiro qual o limite? eletricista. Qual o limite de baixa tensão para... O limite de baixa tensão é sem subestação. Sem subestação. Mesmo que hoje a menor subestação, que é de 75 kVA, o engenheiro civil, ele não tem atribuição dentro do cargo dele de fazer projeto de média tensão, alta tensão, só baixa. E projetos de ar-condicionados, por exemplo? Engenheiro mecânico. Tem que ser engenheiro mecânico. Tem que ser engenheiro mecânico. Projeto de ar-condicionado, né, que a gente chama de projeto de climatização e de renovação ou ventilação, que é o nome técnico, é só engenheiro mecânico que pode fazer. Hoje, o engenheiro de segurança, ele também já pode fazer o projeto de combate a incêndio. Ele também já pode fazer, o engenheiro de segurança. Climatização só mecânico. Só engenheiro mecânico. O arquiteto hoje pode fazer praticamente tudo. Tá? Ele tem habilitação, o CONFEA reconhece que ele pode fazer todos os projetos de instalações, mas também elétrico, só baixa tensão. Então, em termos de atribuições, engenheiros e arquitetos... Estão competindo no mercado. Tem as mesmas atribuições. Estão competindo no mercado. Anita, e em termos de energias renováveis? Vocês não trabalham com projetos de energias renováveis? Não. Nenhum não tipo? Em relação à sustentabilidade, o que a gente ainda consegue fazer é renovação, é reuso de água, né, aproveitamento de resíduos, mas a gente não pode entrar na parte de energia renovável. Tá. E é um campo que tem crescido muito, né? Sim, com certeza. Os engenheiros, você sabe de algum movimento de classes ou algo político no sentido de tentar inserir essas atribuições aos engenheiros civis ou não? Não. Eu acho que a tentativa maior tem sido, assim, o cuidado que a gente está tentando junto ao CREA é fazer com que profissionais um pouco aventureiros, que recentemente conseguiram essa habilitação legal de fazer projetos de instalações, projetos de construção, o CONFEA garante, contudo, eles não têm expertise, como garante, então eles estão fazendo, né? E isso é uma preocupação. E tem sido uma preocupação constante da classe, né? Verdade. Eu acho que o Conselho realmente tem que participar bem disso, né? E os profissionais envolvidos em seus setores devem brigar mais não só pela exclusividade, a gente percebe muito isso, né? Assim, Sim. Essa separação, eu acho que hoje os engenheiros eletricistas já têm o seu próprio conselho, não tem ou não? Não. Mas eles estão batalhando por isso. Sim. Mas ainda estamos todos juntos. Os técnicos já saíram, né? É isso. Os Mas técnicos têm o seu próprio conselho, os arquitetos já há um bom tempo, sim, e os engenheiros eletricistas estão batalhando por isso. É isso. Mas eu acho que vai só enfraquecer. Pois opinião, né? É isso que eu estava falando, assim. Ao invés de ter essa batalha por exclusividade de determinadas atribuições, esse trabalho conjunto, né, mais no sentido de evitar esses profissionais que não deveriam estar no mercado, ou esses falsos profissionais, e isso sim eu acho que é uma batalha muito, né, mais justa mais e relevante. Que traz mais retorno tanto para a classe quanto para a sociedade. Sim. Eu concordo com isso. Inclusive, algumas questões que existem entre CONFEA e CAL, não vou falar entre os conselhos, mas eu percebo que, por vezes, alguns profissionais da área de arquitetura e da área de engenharia, eles estão disputando algumas coisas ali que, para mim, não faz muito sentido, até porque quando eu decidi trabalhar com estruturas, e aí, Anita, diferente da tua experiência, eu, desde graduação, eu sempre quis trabalhar ou com estruturas ou com planejamento. Eram duas áreas que, né, eu tinha bastante interesse. Estruturas até mais, porque todas as minhas disciplinas optativas eu escolhi na área de estruturas, né? Hoje pela manhã eu estava com o professor Joaquim Mota, que foi meu professor de concreto, de pontes, de concreto protendido, e eu conversando com ele, lembrando desse período. E já nesse período eu já sabia que queria trabalhar com estruturas e possivelmente com planejamento, porque o meu pai, à época, tinha uma construtora de um bom porte. E inicialmente eu comecei trabalhando com ele,
mais na área de planejamento, mas a área de estruturas falou mais forte. Passei algum tempo com ele, 2, 3 anos, e depois fui trabalhar exclusivamente com estruturas. Então, assim, eu nunca usei da possibilidade que as atribuições me permitem de fazer, por exemplo, um projeto arquitetônico. Nunca senti, né, desejo em fazer, até porque, embora eu tenha a atribuição, eu estou certo que eu não tenho competência para isso. Eu não vou conseguir fazer um bom projeto de arquitetura, né? Então, eu não percebo e não entendo muito, por vezes, essa disputa, né, do engenheiro civil querer manter a atribuição de fazer projetos arquitetônicos, como também não vejo muito sentido dos arquitetos poderem fazer projetos de estruturas. Quando eu falo que eu não vejo sentido, não é querendo defender muito a classe A ou B, é porque não há uma coerência entre formação Sim. e atribuição. Sim. Né? Os conselhos e o Ministério da Educação, eles não andam alinhados. Então, no curso de Engenharia Civil, que disciplinas nós temos, por exemplo, de projetos de edifícios? Uma disciplina, duas disciplinas no máximo. Desenho. Né? Desenho, algo bem assim. básico, né? Né? E aí a gente sai com a atribuição de projeto arquitetônico, que é muito mais complexo. Sim. Enquanto o pessoal de arquitetura tem uma disciplina de estrutura de concreto, né? Hoje eu dou aula no curso de arquitetura também, e ali a gente passa alguns conceitos. Eu sempre digo o seguinte, o meu objetivo dentro do curso de arquitetura é fazer com que o arquiteto perceba a importância da arquitetura, que ele tenha noções de pré-dimensionamento e que ele possa conversar Sim. em uma mesma linguagem com o engenheiro Sim. de estruturas. Né? Sim. Agora, essa disputa por atribuições eu vejo muito menos importante do que um trabalho conjunto, cada um entendendo a sua potencialidade e sua limitação. Sim. Né? E sobre isso, eu tenho muitas boas experiências a contar dos trabalhos que nós já fizemos juntos. Sim. Né? Nós já fizemos trabalhos em projetos industriais, em edifícios residenciais, em residências, em que mais, Anitta? Em hoteleiro também. Hotéis, né? Também já fizemos. E assim, é muito bom quando toda a equipe está conversando. É por isso que eu acho que a compatibilização é a disciplina mãe, tá? A arquitetura é importante, com certeza. Total, a arquitetura é importante. Estrutura é importante, também é. As instalações também, então todas são importantes para que aquela edificação ela tenha todos os seus sistemas em funcionamento. Agora, não adianta a gente tentar hierarquizar as disciplinas, não dá. É assim, é muito fácil, eu sou engenheira civil e diz assim, a arquitetura, tu tem que se adequar à minha estrutura, porque se eu não tiver uma estrutura, seu prédio não se põe em pé, né? Mas também por que a gente tem que hierarquizar a estrutura? Por que a gente então... Não, mas é mais importante a plástica. Porque de que adianta você me colocar aí um pilar gigantesco, uma viga gigantesca, onde vai comprometer o uso, a estética, a acessibilidade. Eu acho que não tem que hierarquizar. Verdade. Eu acho que nenhuma é superior à outra disciplina. Eu acho que, sim, o que é que tem que haver? Eu tenho um amigo que ele é arquiteto. E eu travo alguns embates com os arquitetos, né? Reconheço e admito isso. Meus amigos arquitetos que me perdoem, mas eu travo, realmente, batalha com eles. Mas, assim, eu tenho um amigo que ele é arquiteto, mas ele tem uma veia de engenheiro. O que é que isso faz de diferença no projeto dele? Quando ele faz a arquitetura dele, tem uma plástica excelente, muito bonitos prédios, mas ele já está pensando também na estrutura, ele também já está pensando nas instalações, porque as instalações precisam de shafts, precisam de visitas, precisam também de espaço. E cada vez mais a gente sabe que o metro quadrado está cada vez mais concorrido. E vai ficar mais ainda, né? Com esse incremento da população, cada vez vai ficar mais difícil a gente conseguir um metro quadrado. Então, assim, não adianta a arquitetura não pensar nos projetos de engenharia. Muitos usam até o termo projetos complementares. Eu não gosto, eles não são complementares. Eles são projetos de engenharia. Né? Então, eles não complementam a arquitetura, eles fazem parte do conjunto. Verdade. Assim como a arquitetura faz parte do conjunto. E aí está o BIM, né? O BIM trouxe isso, né? Porque quando você vai trabalhar no BIM, você não está trabalhando, você não está projetando.
Você está planejando a obra. E aí chega a vez, né? Seja ele arquiteto, seja engenheiro civil, mecânico, eletricista, não interessa. Com a sua especialidade. Quando você vai trabalhar com o BIM, você vai planejar uma obra. E aí chegou o pulo do gato. Quem planeja a obra? É quem conhece a obra. Você não tem como planejar uma obra sem conhecer uma obra. Verdade. E obra não é assentar tijolo, certo? Obra não é colocar argamassa no tijolo. Obra vai além disso. Então, o BIM trouxe isso. Então, seja arquiteto, seja engenheiro civil, ele nivelou todo mundo. O BIM chegou e nivelou. Está todo mundo agora no mesmo barco, na mesma lâmina, né? Não é nem barca, na mesma lâmina. Então, estão todos juntos. Os programas, né, em plataforma BIM, e aí foi bacana tu tocar nisso, embora eu vá querer voltar um pouquinho no tempo para falar da época em que nós fizemos projetos já compatibilizados sem BIM, né? Sim. A gente fez vários projetos, vou já explicar para o pessoal aqui como é que era a nossa rotina de trabalho. Sim. Mas, realmente, as pessoas, não sei se todos os profissionais, hoje até, eu sei que esse conceito já está mais bem embasado, mas até pouco tempo atrás, as pessoas confundiam o BIM com um ambiente 3D. Sim. Né? Como se fosse simplesmente a possibilidade de visualizar a arquitetura, a estrutura, as instalações em 3D. E BIM é muito além disso. Né? Isso é uma das características da plataforma BIM, mas o forte do BIM é o projeto, é o modelo carregado de informações. Sim. E aí a gente conseguir trocar informações e todo mundo trabalhando ali dentro de um mesmo ambiente. De forma colaborativa. Colaborativa, interoperabilidade, vamos já falar sobre isso. Mas vamos voltar lá para o AutoCAD. Lá para... Não vamos dizer a data. Sei lá, uns 10, 15 anos atrás. 15 por aí, anos. 15 anos. 15 anos. Paulo Filho, projeto de estrutura, eu olhando assim, não acredito que Paulo Filho está botando uma viga desse tamanho. Agora, como é que eu vou descer com as instalações? E a gente... Qual foi o primeiro projeto? Acho que foi um projeto de uma... Foi clínica? Foi clínica. Acho que foi clínica, não foi? Foi uma clínica. Projeto de um arquiteto amigo nosso aqui de Fortaleza. Aqui de Fortaleza. Paulo Costa, um grande arquiteto. Exato. Que excelente. naquela época já tinha todo esse cuidado que você acabou de dizer, né? Sim. Os projetos dele realmente contemplam as estruturas, as instalações com seus enchimentos e shafts e tudo mais, né? Sim. E aí a gente enfrentando o Paulo Costa, extremamente detalhista, Paulo Filho, extremamente detalhista, e eu me deparo com as vigas imensas e eu, nossa, peraí, lá vai eu fazer um projeto de compatibilização no AutoCAD, fazer marcação de furação e viga para deixar as esperas, onde fosse necessário fazer reforço, o que fosse feito. E aí a gente começou e aí foi interessante, o primeiro deu muito trabalho, mas aí a gente conseguiu, a partir daquele primeiro projeto, a gente já traçar premissas, né? Lembra que aí a gente disse, não, olha, quando tiver numa determinada situação, se for uma parede, uma viga de extremidade de bordo, tem que deixar descida, não tem outra maneira, ainda mais que as vigas são imensas, tem que deixar descida. E aí a gente começou em cima disso aí, fazendo um projeto de passagem das instalações. Foi um desafio bem interessante. Naquela época, eu me lembro que eu fui convidado a fazer parte da equipe, e aí eu já conhecia, de ouvir falar, os projetos do Paulo Costa, né, já conhecia os projetos da Anitta, mas eu não tinha trabalhado ainda com vocês. E vocês, acho que nessa época você ainda morava aqui em Fortaleza, isso, não era? Isso. Você morava aqui em Fortaleza, Paulo Costa também aqui, e nessa época eu morando no Cariri, né, e naquele período ali, 10, 15 anos atrás, eu tinha iniciado há pouco tempo a minha decisão de trabalhar unicamente com estruturas, né? E recebi aquelas informações, recebi aqui o projeto do Paulo, cheio de detalhes, né?
E o Paulo, e é uma característica positiva dele, e eu considero, eu gosto de trabalhar com arquitetos que são bem exigentes, né? Sim. Que já marcam ali as descidas, as espessuras, Sim. né? O vão de um determinado ambiente já é múltiplo de um revestimento especificado para não Sim. ter recortes, enfim. Sim. E aí o Paulo tinha já ali alguns engenheiros que entendiam essa linguagem dele. E eu me lembro que no primeiro contato, né, o Paulo passou ali um e-mail com várias recomendações, né? Acredito eu que naquele momento ele pensou o seguinte: poxa, o que é que vem daí, né? Eu vou conhecer agora um novo engenheiro, né? E talvez sempre que ele ia trabalhar com um novo engenheiro, ele ficava com essa preocupação. Sim. E eu vejo aquele projeto ali em AutoCAD, começo a fazer o meu lançamento e conseguir respeitar todas as solicitações da arquitetura. Eram grandes vãos, daí a necessidade, né, de vigas com grandes alturas, mas todas já escondidas dentro do forro. Sim, né? O Paulo ele tem essa capacidade de fazer a previsão do pré-dimensionamento correto, pequenos ajustes. Eu chamo isso de arquitetura madura, né? Sim. Não é aquela arquitetura que só idealiza. Eu acho fantástico idealizar algumas loucuras, porque aí é onde a gente separa os engenheiros que têm condições, né, de assumir aquele desafio e os que não têm. Sim. Então, poxa, acho muito legal esses desafios, contanto que o arquiteto já tenha uma noção de como aquilo vai se comportar. E eu vou ali, recebo, consigo lançar tudo, envio para ele. Ele pedia que colocasse as formas em uma determinada layer, né, os pilares. Não era só as formas, os pilares numa layer, as vigas noutra, porque ele ia desabilitar ali, verificar tudo. Aí eu passei no primeiro teste, né? O Paulo aprovou o projeto e depois disso a gente já fez vários projetos juntos, né? Eu consegui ganhar a confiança dele. E aí na sequência agora o projeto, depois de aprovada as formas, né? Não sei se o pessoal entende bem aqui como é que era o procedimento antes do BIM. E eu não sei se eu posso dizer como é que era, porque ainda hoje eu recebo trabalhos em ambiente CAD, né? Sim. Então, normalmente, a gente faz a seguinte sequência, a gente obedece a seguinte sequência. O arquiteto faz ali um projeto básico, né, em que ele ainda tem ali a liberdade de fazer alguns ajustes em função do pré-lançamento das estruturas. Então, o projeto básico do arquiteto, ele é enviado para o projetista de estruturas, então ele pausa ali o projeto, daí a ideia do projeto ser construído a 4, 6 ou 8 mãos. Isso. Não é? Isso. Não é aquela ideia, o arquiteto terminou o projeto, entregou para o projetista de estruturas, ele faz o projeto como se não houvesse continuidade do processo, Sim. como as instalações não existissem, e elas existem, e elas interferem, inclusive, lá no início do processo, novamente. Né? Sim. Então, o projetista, o arquiteto, prepara o projeto básico, envia para o projetista de estruturas. Nós fazemos ali um pré-lançamento, enviamos para o projetista, para o arquiteto, sobrepondo a arquitetura na planta de forma, passando cortes onde o arquiteto idealizou os seus cortes, passou os seus cortes, e aí a gente faz todo esse estudo sem ainda bater um martelo final. Porque uma vez as formas, ou vou chamar de pré-formas aprovadas, aí a gente envia isso para o projetista de instalações. Sim. E aí o projetista de instalações agora tem 2 desafios. Conseguir lançar, alocar todas as instalações, e aí, gente, é muita coisa. Elétrico, hidráulico, água fria, água quente. Exato. Treino de ar-condicionado, drenagem de águas pluviais, vem tudo. E com algumas limitações. Já tem uma limitação da arquitetura e tem agora a limitação da estrutura. Sim. Por vezes, né, e aí onde a Anitta falou no início da dificuldade, né, de se estar trabalhando com um novo parceiro profissional, um novo técnico dentro de um grupo, poxa, como é que será que esse engenheiro de estruturas vai se comportar? Qual vai ser a reação dele na hora que eu disser, poxa,
meu tubo precisa passar por aqui. Como é que nós vamos resolver isso? Né? Então, tem a limitação arquitetônica, a limitação da estrutura. Nem sempre dá para passar por baixo da viga, porque a viga já está ali no limite Sim. do forro. E aí vem a ideia, poxa, não dá para elevar um pouco esse piso a piso? A arquitetura já não aceita, Exato. ou o gabarito daquela região, por algum motivo, tem sua limitação. Sim. E até o impacto financeiro que isso causa. O impacto Quando você financeiro... está tratando de uma edificação de 1, 2, 3 pavimentos, ok, você tem um fôlego, né? Dependendo do gabarito da região, você tem um fôlego. Mas quando você trata de prédios de 20, 30 pavimentos, você subir 20 centímetros num pé direito é muita coisa pela repetição. Isso é um impacto gigantesco no orçamento da obra. E nesse caso, nessa clínica, né, quando foi lá para a Anitta, aí a Anitta conseguiu passar ali todos os tubos nos locais onde já havia uma certa previsão inteligentemente feita pelo arquiteto, e precisou ali de algum ponto ou outro, a gente se reuniu, a gente trocou e-mails e deu tudo certo. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Precisando fazer alguns furos em vigas, Sim, né? E depois a gente criou meio que um checklist conjunto. Sim. A gente já sabia ali como resolver algumas questões.